Gente, eu acabei repetindo a ministração sobre adultério. Eu vou deixar postado, a não ser que o YouTube não aceite, mas eu vou deixar porque o título não é o mesmo, o assunto é o mesmo, mas tem algumas coisas alguma fala minha do primeiro que eu postei ontem que não tem no de hoje. Então eu vou deixar porque eu acho válido, né? Eu acho válido. Mas eu quero falar um pouco sobre as implicações espirituais do aborto voluntário. Salmo 9,12 ele fala: pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele, não se esqueça do clamor dos filhos. E aí nós não podemos falar de orfandade sem falar de aborto. O que é orfandade? Orfandade é o fruto de um estado de desilusão com o modelo de autoridade mais importante da vida, que é o pai. A desilusão tem o poder de castrar nossos ideais e implodir a nossa capacidade de confiar. Uma desilusão familiar gera uma incredulidade existencial. A incredulidade pode facilmente gerar um ceticismo tão agudo que o resultado é o ateísmo. A orfandade produz o ateísmo e o ateísmo leva ao satanismo. Invariavelmente, quando se pergunta a um ateísta ou a um satanista como foi o seu relacionamento com a figura paterna, a resposta imediatamente decifra seu dilema espiritual. Eles são taxativos em não falar, nem querer falar desse pai. Então, eu não poderia falar do aborto voluntário sem falar das implicações da orfandade. O espírito de orfandade é homicida e o seu principal crime é o aborto. Então, o órfão, ele carrega esse espírito homicida e o principal crime dele é o aborto. Quando ele gera o seu primeiro filho, seja menino, seja homem ou mulher, eles acabam matando o filho da sua primícia, o filho da sua virilidade. Dessa forma que muitas pessoas ainda estão amarradas ao altar de Moloque. Se existe algo que permanece na memória de Deus, é o derramamento de sangue de inocente. O sangue é um elemento vital que transforma aquilo que é físico em espiritual e aquilo que é transitório em eterno. Em primeira instância, o sangue derramado estabelece uma aliança que funciona como uma ponte de relacionamento com o reino espiritual. Ou seja, o sangue, esse espírito, não vou dizer que é Satanás, são espíritos da linhagem deles são, mas esses espíritos de morte que nós atraímos para as nossas vidas via o aborto, ele acaba nos amarrando ao altar de Moloque, que é quem recebe as crianças, o sangue das crianças inocentes e a criança rejeitada intrauterina ou fora do útero já. Pai rejeitou, Moloque recebe como pai. Mãe rejeitou, Moloque recebe como pai. E esse espírito, ele é terrível, gente. Ele é terrível. A criança nas mãos desse espírito é só o sangue do cordeiro. O sangue é um elemento vital que transforma aquilo que é físico em espiritual e aquilo que é transitório em eterno. Então o sangue, ele tem esse poder de transformar aquilo que é físico. O aborto é físico, mas as consequências do aborto é espiritual, que é muito mais forte, tem um valor muito maior do que o físico. E aquilo que é transitório e eterno. Então, gente, o aborto, ele é algo que Deus abomina. Ele nunca deu essa ordem para se sacrificar filhos, sacrificar crianças. E o que acontece com o útero dessa mulher?
a criança volta para Deus, certo? As crianças que eu abortei 4 vezes, os meus filhos voltaram para Deus. O sangue dos meus filhos foram derramados no altar de Moloque. Trazendo para o físico, é como se eu tivesse tirado esses filhos do meu ventre e jogado dentro de Moloque, que é ele é feito de uma estátua, era feito de uma estátua com os braços assim, e embaixo dele muito fogo, e as crianças eram jogadas ali dentro daquele fogo. Então, espiritualmente falando hoje, quando a gente mata o nosso filho, assassina as nossas gerações, porque eu matei 4 filhos, eu matei 4 gerações. 4 gerações de filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Ou seja, 4, 8, 12, 16. Certo? Eu matei 16 gerações. Gente, isso é muito forte. Hoje eu tenho 2 filhos e uma neta. Eu poderia ter muitos filhos, 6 no caso, e muitos netos. E já está prestes a ser bisavó. Pensem na tragédia. E eu sabia, eu tinha um fogo do inferno tão grande. Eu costumava dizer que aquilo era um fogo do inferno. O meu calor era o calor do inferno. Eu falava isso, embora eu não conhecesse a palavra. Porque eu sabia o dia que eu ia gerar. Todas as vezes que eu tinha relações sexuais, eu sabia que eu estava fértil, porque eu conhecia o meu ciclo menstrual. Hoje eu estou na menopausa, mas eu conhecia o meu ciclo menstrual. E quando eu acabava aquele ato sexual, eu já entrava em arrependimento profundo, porque eu sabia que eu não ia poder gerar aquela criança que ia ter que fazer um aborto de qualquer jeito. E o aborto ele é traumatizante, principalmente quando a gente vai para os açougues, né, propriamente dito. Que é uma dor dilacerante, a gente diz, nunca mais eu boto meus pés aqui. E aquelas enfermeiras e médicos carniceiros, todas dizem a mesma coisa. E depois, não demora um ano, estão aqui de novo. Porque é desse jeito. E esse espírito, ele me levava a essas pombagiras, né, que são muitas. Me levava sempre para este lugar. Mas louvado seja Deus que chegou e me tirou desse pecado, me perdoou, me limpou meu útero. Mas eu não sei se eu contei em algum vídeo o testemunho do meu filho, que sempre sofreu quedas horrendas. A última queda foi horrível e eu vi o espírito de morte nele. Os lábios dele ficaram acinzentados. Eu já estava atuando aqui no interiores baiano nesse ministério, falando sobre, e esqueci da minha casa, esqueci que meus filhos tinham sido gerados nesse lugar de morte, nesse cemitério, porque não foi mais nenhum túmulo, era um cemitério, 4 filhos. E aí foi quando eu disse, meu Deus, é espírito de morte. O Senhor falou para mim, é porque você se lembra que você gerou ele em 4 túmulos? Falei, Senhor, é verdade. Aí comecei a orar, pedir perdão por aqueles filhos que eu tinha matado, aquele sangue derramado, tomando aquele sangue de Moloque, devolvendo para o Senhor em arrependimento, pedindo perdão por ter matado os meus filhos, por ter sido assassina dos meus filhos. Eu não só fui assassina, queridas e queridos, só dos meus filhos, eu também assassinei outros filhos de outras pessoas, ajudei a fazer isso. Eu também acompanhei, então falei em outro vídeo, se você acompanhou, se você ouviu falar, se você ajudou financeiramente, deu um pedacinho de dinheiro, se você foi com essa pessoa ao lugar da matança, do homicídio, você é tão culpada quanto a mãe que foi fazer o aborto. Então se arrependa para que haja paz na sua terra e nas suas finanças, porque você também é cúmplice desse sangue derramado na terra e Deus vai te cobrar tanto quanto ele vai cobrar da mãe, como ele cobrou de Caim.
É muito sério mesmo.